A primeira exposição da arte romana da PPR 021. Sejam bem-vindos. Segundo o historiador romano Tito Livio, Roma foi fundada por Rômulo, irmão gêmeo de Remo. A partir do seu relato, muitas histórias seguiram a respeito de Rômulo e Remo. Uma delas conta que os dois eram filhos da sacerdotisa Rhea Silvia, que atribuiu a paternidade ao deus Marte, herdeiro do reino de Alba Longa. Mas Anúlio, seu tio, queria ocupar o trono e mandou jogá-los no rio Tibre. Encontrados por uma loba que os amamentou, os irmãos foram criados pelo pastor Faustulo e sua mulher Laurentia e tornaram-se adultos fortes e corajosos. Proclamados reis, acabaram disputando o poder e, durante um conflito entre os patrícios de um e de outro, Remo foi morto. Assim, Rômulo tornou-se o único chefe e a nova cidade foi chamada de Roma. Sabe-se que a formação cultural do povo romano sofreu forte influência de gregos e etruscos, que ocuparam diferentes regiões da Itália entre os séculos 12 e 6 a.C. Os romanos receberam dos etruscos a ideia de que a arte deve expressar a realidade vivida. Dos gregos, herdaram a visão de que a arte deve expressar um ideal de beleza. A arte e a capacidade de construção dos romanos revelam um pouco do grande espírito prático. Por toda parte, estabeleceram colônias e construíram casas, templos, termas, arquedutos, mercados e edifícios governamentais. A escultura é uma forma interessante de observar a influência de etruscos e gregos. Realistas e práticos, como os etruscos, os romanos produziram na escultura figuras muito próximas da pessoa retratada. Como os gregos, produziram também manifestações em suas obras, uma beleza humana ideal. A preocupação dos escultores romanos em representarem figuras de fácil identificação é notada também nos relevos de monumentos comemorativos. O arco foi um importante recurso de arquitetura que os romanos conheceram com os etruscos e empregaram em muitas de suas obras. Antes de sua invenção, o espaço entre colunas era limitado pelo tamanho da arquitrave, pois, quanto maior ela é, maior é a tensão que recebe. Além disso, a pedra não suporta grandes tensões. Por isso, os templos gregos eram repletos de colunas, o que reduzia o espaço de circulação. O arco permitiu ampliar o vão entre as colunas, pois neles as tensões têm distribuição mais homogênea. O conhecimento dos romanos sobre o arco e sobre a construção de abóbadas possibilitou-lhes criar amplos espaços internos, livres de colunas. O Panteão é o melhor exemplo dessa diferença da arquitetura romana em relação à grega. A grande variedade de deuses existentes em todo o império, esse templo, com sua planta circular fechada por uma cúpula, cria um local isolado do exterior. Era nele que o povo se reunia para o culto. Essa nova concepção arquitetônica do templo, séculos mais tarde, influenciaria a ideia do templo no cristianismo. Com o emprego de arcos e abóbadas, os romanos construíram amplos edifícios, sobretudo anfiteatros, para abrigar muitas pessoas. Os anfiteatros romanos foram importantes também para as lutas dos gladiadores, espetáculo muito popular e que podia ser apreciado de todos os ângulos. O anfiteatro romano possuía um espaço central em forma de elipse, onde se dava o espetáculo. Em volta dele ficava o auditório, composto por um grande número de fileiras de assentos que formavam uma arquibancada. Assim, era o Coliseu, o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam sobre os arcos e por 3 ordens de colunas gregas.
Essas colunas eram, na verdade, meias colunas, pois ficavam presas às estruturas das arcadas. Não tinham, portanto, a função de sustentar a construção, mas apenas de ornamentá-la. Erguido no século I a.C., esse aqueduto de 50 km de extensão tinha por fim levar água para Nimes, cidade que hoje pertence à França. A parte mais extraordinária da construção é a ponte sobre o rio Gardon, com 48 metros de altura, 3 ordens de arcos e apoiada em pilares cravados nas rochas. A obra continua de pé até nossos dias, o que prova a qualidade técnica da engenharia romana. Os romanos, porém, não se preocuparam apenas em fazer um aqueduto sólido, que funcionasse por muitos séculos. Procuraram também empregar formas que revelassem beleza. É fácil reconhecer essa beleza nos arcos. As áreas vazadas dão leveza à ponte e contrastam com a solidez e a imponência que uma obra de engenharia do Império Romano deveria ter. A maior parte das pinturas romanas, hoje conhecidas, provém das cidades de Pompeia e Herculano, sorteadas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. As pinturas de Pompeia, cujas ruínas foram descobertas no século XVIII, fazem parte da decoração das paredes internas dos edifícios. Inicialmente, decoravam-se as paredes com uma camada de gesso pintada para dar a impressão de placas de mármore. Mais tarde, alguns pintores perceberam que era possível passar a ilusão de um bloco saliente de mármore apenas pela pintura, sem necessidade do gesso. Essa descoberta conduziu a outra. Se era possível sugerir saliência, pode-se também sugerir profundidade. Começou-se, então, a pintar painéis que davam a ideia de janelas abertas por onde se viam paisagens com pessoas e animais. Outras vezes, pintavam-se barrados com figuras de pessoas, formando uma grande pintura mural. Os artistas romanos dedicaram-se também à arte do mosaico em mármore. Foram encontrados mosaicos em muitas cidades romanas, mas os de maior valor artístico são os que decoravam os edifícios de Pompeia. A Vila dos Mistérios é o nome dado a uma das casas existentes em Pompeia. Nesta pintura é possível observar a representação de pessoas, cujas figuras têm aproximadamente 1,5 m de altura, em atividades do dia a dia. Sobre um fundo vermelho, as figuras sugerem vida e movimento ao observador. Mosaico consiste na colocação, lado a lado, de pequenos pedaços de pedras de cores diferentes sobre uma superfície de gesso ou argamassa, de acordo com um desenho previamente escolhido. A seguir, a superfície recebe uma solução de cal, areia e óleo que preenche os espaços vazios, fixando melhor os pedacinhos de pedra. Como resultado, obtém-se uma obra semelhante à pintura. Os gregos usavam os mosaicos principalmente nos pisos, já os romanos utilizavam em decorações, demonstrando grande habilidade na composição de figuras e no uso de cor. Esse mosaico representa o encontro de 2 reis, Alexandre o Grande, da Macedônia, e Dário III, da Pérsia, durante a Batalha de Issos, 333 a.C. Observe o efeito de profundidade conseguido pela distribuição das figuras que compõem a cena. Os cavalos, em primeiro plano, e os reis, mais afastados. Note ainda a sugestão de movimento criada pela postura dos cavalos. A pintura mural está bem documentada, sobretudo em Pompeia e nas demais cidades, soterradas no ano 79 d.C., pelas lavas do vulcão Vesúvio. Em Roma, as estátuas e os relevos escultóricos adornaram os edifícios públicos e privados. Os arcos do triunfo destacam-se como monumentos entre os mais importantes. Não é somente a arte dos imperadores, senadores e patrícios, mas também a de todos os habitantes do vasto Império Romano, incluindo a classe média, dos homens de negócios, dos homens livres ou plebeus, dos escravos e legionários da Itália e suas províncias. Os teatros e os anfiteatros romanos apareceram pela primeira vez no final do primeiro período republicano. Diferentemente dos teatros gregos situados em declives naturais, os teatros romanos foram construídos sobre estruturas de pilares e abóbadas,
e dessa maneira puderam ser instalados no coração da cidade. Os templos romanos foram resultado de uma combinação de elementos gregos e etruscos: planta retangular, teto de 2 águas, vestíbulo profundo com colunas livres e uma escada na fechada dando acesso ao pódio ou à base. O mais antigo anfiteatro conhecido é o de Pompeia, 75 anos antes de Cristo, e o maior é o Coliseu de Roma. Na Espanha romana, destaca-se o anfiteatro de Mérida, Tarragona e Itálica. Os circos ou hipódromos também foram construídos nas cidades mais importantes. A Praça do Navona de Roma ocupa o lugar de um circo construído durante o reinado dominicano. Justamente, apesar de existir uma grande quantidade de exemplos escultóricos, pictóricos, arquitetônicos e decorativos, conhecemos poucos nomes de seus artistas e arquitetos. Geralmente, os monumentos romanos foram realizados mais para homenagear os seus mecenas do que para expressar a sensibilidade artística de seus criadores. Em todas as partes do Império encontram-se mosaicos romanos. Oscilam dos modelos abstratos de testelas brancas e negras até ambiciosas composições figurativas policromáticas, como o grande chão da casa de Fauno. Na Península Ibérica, substituem alguns restos arqueológicos de templos da época romana. Na Espanha, podem ser encontrados na cidade de Barcelona, Mérida, dedicado à deusa Diana, Córdoba, colunas da Rua Cláudio Marcelo. Dos reis etruscos e ao estabelecimento da República no ano de 509 a.C. Para a história, o final da arte romana e, por conseguinte, o início da arte medieval coincidem com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo e com a mudança da capital do Império de Roma para Constantinopla, no ano de 330. Entretanto, tanto o estilo romano como a sua temática pagã continuaram sendo representados durante séculos, reproduzidos frequentemente em imagens cristãs. Tradicionalmente, a arte romana é dividida em 2 períodos: a arte da Roma republicana e da Roma imperial, do ano de 27 a.C. em diante, com subdivisões correspondentes aos imperadores mais importantes ou às diferentes dinastias. Na época da República, o termo romano estava praticamente restrito à arte realizada na cidade de Roma, que conserva o rastro de seu passado etrusco. Pouco a pouco, a arte libertou-se de sua herança etrusca, graças à expansão pela Itália e pelo Mediterrâneo, e ao fato de os romanos terem assimilado outras culturas, como exemplo, a cultura grega. Heineken wants to promote their great sponsorship with the UEFA Champions League 2009 by launching a new Heineken UEFA Special Edition can that will print the final score as part of the design. Instead of selling the can after the match ended, as with ordinary sponsorship products, we started the sale a few months earlier. The Stadium of Dreams. To make this final score engraving become meaningful for every football fans, the idea of a gigantic live football stadium made of Heineken Special Edition cans came into existence. But only these cans would be without the score printed on the back, to let consumers witness their dream score at the Stadium of Dreams by themselves. We let consumers play a part in building this historic stadium. Dozens of ads and banners were created to recruit consumers. Stadium of Dreams. www.thestadiumofdreams.com นะครับ To log on to worldwideweb.thestadiumofdreams.com. The website let consumers help build the stadium by placing a Heineken can on any spot they desired.
Every single can that was placed on the website will be located at the exact same location on the real Stadium of Dreams. After 4 weeks of reservations, 332,654 cans were placed on the website. And we were ready to build our actual Stadium of Dreams that was placed in the center of Bangkok. After the construction was finished, UEFA Champions League matches were shown live each round at our Stadium of Dreams, where thousands of people gathered to witness the results of every match. The attention towards the final score on this Heineken UEFA can started to get more and more intense, up until the final match, where the two best teams came to decide this year's UEFA Champions League winner on the 27th of May 2009. There were 2 goals scored in the match, and this result was finally recorded on our new limited edition can. This Heineken UEFA limited edition launch made history in Thailand and gained an enormous amount of attention from everywhere. It was the first time that a can of beer created this much conversation. Thanks to this dramatic buzz in helping to grow our sales more than we expected. Cheers.